Sabe quando acontece uma coisa tão, mas tão improvável que parece que não pode ser só sorte? Um encontro, uma palavra que chega bem na hora certa. Fica aquela dúvida no ar. Será que são os sinais do universo mandando um recado? Ou é a nossa mente, uma máquina incrível que está só conectando os pontos? A gente vai explorar essas duas ideias que são fascinantes para tentar entender o que está por trás das coincidências. Vamos começar com uma história real. Em setembro de 2001, a vida da comissária Elise O'Ken foi salva por uma série de pequenos erros. Um código que ela digitou errado, um sistema que travou por um minutinho, coisas que, sozinhas, não significam nada, mas que juntas impediram que ela estivesse no voo 175 no dia 11 de setembro. A reação dos colegas dela foi imediata, e é uma reação que a gente entende, né? Para eles não foi um acaso, foi um propósito. Essa sensação de que uma coincidência é, na verdade, uma mensagem, parte de um plano maior, é algo muito comum quando a gente se depara com o extraordinário. E olha que interessante, esse sentimento tem até nome na psicologia. Quem deu esse nome foi uma das figuras mais famosas da área. Então, vamos mergulhar no primeiro grande conceito que tenta explicar esses eventos. Carl Jung chamou isso de sincronicidade. A ideia aqui não é que uma coisa causa a outra, tipo uma bola de sinuca batendo na outra. Não. É o que ele chamou de princípio de conexão acausal. É quando dois ou mais eventos parecem se alinhar por um significado em comum, mesmo que não exista nenhuma ligação lógica de causa e efeito entre eles. E o próprio Jung viveu uma situação que o ajudou a criar essa teoria. Imagina a cena, a improbabilidade disso. Um besouro, exatamente igual ao símbolo de um sonho que a paciente dele tinha acabado de contar, bate na janela do consultório, bem na hora da conversa. Para Jung, isso não era aleatório, era a sincronicidade em ação. E isso não acontece só em consultórios de psicologia, claro. São experiências do dia a dia. Quem nunca pensou numa pessoa e, de repente, o telefone toca e é ela? Ou começou a ver o mesmo número em tudo que é lugar? São aqueles momentos em que o mundo de fora parece refletir o nosso mundo de dentro, criando uma sensação de conexão. Mas existe uma outra maneira de interpretar tudo isso. Uma que não procura respostas lá fora, no universo, mas aqui dentro. Vamos agora explorar essa segunda perspectiva. E se essa sensação toda de significado não for uma característica do evento em si, mas algo que o nosso cérebro projeta em cima dele? Essa pergunta muda completamente o foco, né? Sai de uma força externa, misteriosa, e vem direto para a arquitetura interna da nossa psicologia. O ponto central aqui é o seguinte: nosso cérebro é uma máquina de encontrar padrões. Ele evoluiu para isso, para conectar os pontos, para ver intenção e causa em tudo. Isso foi fundamental para a nossa sobrevivência, claro. É melhor confundir o barulho do vento com um predador do que o contrário. O problema é que, às vezes, essa mesma máquina vê padrões onde eles simplesmente não existem. Aí os cientistas pensaram, ok, como é que a gente testa essa nossa tendência de ver ordem no caos? E isso nos leva da teoria para a prática, para a evidência experimental. Para conseguir medir esse viés de forma objetiva, os pesquisadores precisavam de um jeito de apresentar algo que fosse de fato aleatório para as pessoas e ver como elas reagiam. E fizeram isso num estudo muito legal. Os pesquisadores mostraram dois tipos de arte para os participantes. De um lado, a arte caótica do Jackson Pollock, feita com respingos de tinta aleatórios. Do outro, a arte superestruturada do Victor Vasarely, cheia de padrões geométricos claros. A pergunta era bem simples. Existe um padrão aqui? Os resultados foram reveladores. Como dá para ver na primeira barra do gráfico, quase todo mundo viu padrões na arte estruturada. Mas o ponto principal, que está ali na segunda barra, é que um número bem significativo de pessoas também viu padrões na arte caótica do Pollock. Ou seja, em respingos de tinta que eram, por definição, aleatórios. E aqui vem a conclusão genial do estudo. A tendência de ver padrões no caos estava diretamente ligada à tendência de aceitar o que eles chamaram de besteiras pseudo-profundas, aquelas frases que soam muito impactantes, mas que no fundo não têm um sentido real. Parece que essa nossa busca por significado às vezes nos leva a encontrá-lo onde ele simplesmente não está. O nome científico para isso é percepção de padrão ilusório. É um viés cognitivo fundamental. É o que nos faz ver rostos nas nuvens, ouvir mensagens num chiado de rádio e, quem sabe, sentir um propósito cósmico em eventos que são puramente aleatórios. Então, como é que a gente reconcilia essas duas visões, a da sincronicidade e a da percepção de padrões? Aceitar o papel do acaso na vida pode ser um desafio,
mas olha, também pode ser algo profundamente transformador. Essa frase do Dr. Ralph Lewis é de uma força incrível. A pergunta "por que não eu?" desafia de frente aquela ideia de que a gente é especial, sabe? De que uma desgraça precisa ter uma razão pessoal para acontecer com a gente. Ela sugere uma aceitação radical de que, bem, coisas boas e coisas ruins acontecem. Ponto. Simplesmente porque acontecem. E essa ideia leva a gente para uma mudança de perspectiva ainda mais profunda. Em vez de ficar procurando um significado escondido no passado, essa abordagem nos convida a criar um significado no presente através das nossas ações. A questão não é mais sobre explicar o que aconteceu, e sim sobre responder ao que aconteceu. No fim das contas, aceitar o acaso pode ser libertador. Tira dos nossos ombros o peso de se culpar ou de culpar alguma força cósmica pela má sorte. Quando a gente reconhece que todo mundo está sujeito ao acaso, podemos nos concentrar em criar nosso próprio propósito e em nos apoiar mutuamente. Isso nos deixa com uma pergunta final para reflexão. A ideia de que o universo não tem um plano para a gente é algo assustador? Ou será que, ao nos livrar dessa necessidade de ficar decifrando sinais, ela nos dá a liberdade máxima de escrever os nossos próprios significados? A resposta, talvez, seja a história que cada um de nós escolhe contar.